Amados a todos, boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, louvado seja Deus. Eu sou o pastor Rogério, junto com a minha esposa, pastora Janes, meus filhos Renan e Janique. Rogo orações aos santos pela minha esposa. Ela está aí com uma pequena infecção na garganta, e peço aos amados que orem por ela, para que ela venha se recuperar o mais rápido possível, em nome de Jesus. Amém? Queria que só faz tempo que eu não falo no YouTube, né? Eu queria só trazer aqui um comentário rápido, né? O nosso canal no YouTube é o Pura Exegese Bíblica. E eu queria aqui só fazer um rápido comentário, tratar aqui de um assunto que tem sido hoje pregado por algumas igrejas aí desse movimento neopentecostal, que com o devido respeito que eu tenho a muitos de seus pregadores, e é claro que não são todos eles que utilizam, né, dessa ideologia, mas muitos deles têm utilizado muito isso, e é claro que a salvação e a vida eterna não são a base, acredito eu, dessa teologia que só é colocada, né? Mas qual é a teologia então? Qual é o assunto, pastor Rogério? O assunto é a questão do calendário judaico em relação ao calendário gregoriano. Alguns pastores insistem, né, em querer que a igreja se baseie no calendário judaico, ou, como eles costumam dizer, no calendário bíblico, né? E dessa forma tentam até colocar essas ideias como doutrina para a igreja, para que a igreja siga o calendário bíblico ou judaico, né? Na época do Velho Testamento, esse calendário era muito usado para o povo da época, né, seguir as questões da sua produção, né, das suas plantações, né, para que eles alcançassem o benefício financeiro, vamos dizer assim, no caso do dia de hoje, o sucesso na colheita. Então eles partiam desse calendário, né, e também para as cerimônias festivas. Então o calendário naquela época era muito usado para essa finalidade. No que diz respeito à salvação e à vida eterna, esse calendário judaico, esse calendário bíblico, por assim dizer, ele não tem, digamos assim, influência na salvação, na vida eterna. A igreja de Cristo não depende do calendário gregoriano, a igreja de Cristo não depende do calendário bíblico judaico para ser salva, para ir morar no céu, para desfrutar da vida eterna, porque a igreja, ela depende apenas de Jesus, né? O calendário da igreja é Jesus. O que ela tem que fazer todos os dias é procurar ter uma vida santa, transformada pelo poder do Evangelho, porque a cada dia pode ser um dia da volta de Jesus. Por exemplo, Jesus pode voltar agora, nesse momento, hoje, independente do calendário hebraico, do calendário judeu, do calendário gregoriano. Ele pode voltar agora para levar a sua igreja. A igreja tem que estar pronta agora para ser salva, para ir morar no céu. Ela não está aí baseada nem em calendário gregoriano, nem em calendário bíblico judaico para ir morar no céu, porque Cristo é a autoria da nossa salvação. Então, queridos, quando a gente olha lá para o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9, vou ler o versículo 8, que diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Isso quer dizer que Deus não está aí fundamentado no calendário para definir a salvação da tua igreja, porque a salvação da igreja de Cristo é definida por Jesus, certo? É Jesus o autor e consumador da nossa salvação, não é o calendário. Então, a pergunta que às vezes não quer calar é: qual é o propósito de muitos líderes quererem que a igreja siga o calendário judeu? E outra coisa, o argumento que se usa é porque o calendário que nós seguimos, né, no caso, é o gregoriano, né, e as festas que
esse calendário são festas pagãs, certo? Mas se a igreja de Cristo, ela não segue as festas pagãs, né? Eu, em particular, pastor Rogério, não creio nesse Natal, desse calendário, até porque Jesus nasceu em dezembro, né? A Bíblia não diz qual é a data que Jesus nasceu, então, para mim, o Natal, né, é um dia comum, como qualquer outro dia, porque ali não define que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Aqueles que participam desse evento, a gente respeita, né? Mas também eu não vejo definição de salvação no calendário judeu. Então, para mim, pastor Rogério, no meu ponto de vista, né, não estou baseado no calendário gregoriano nem no calendário judeu para a volta de Cristo, né? Eu estou baseado apenas na volta de Cristo, a hora que ele vai voltar, né? E eu estou aguardando ele hoje, estou aguardando ele agora. Por isso, a toda hora eu tenho que me arrepender dos meus pecados e procurar me converter a Cristo para que ele venha nos buscar prontos. Amém? Então, que a gente possa entender, respeitamos aqueles que seguem o calendário judaico, né? Respeitamos isso, né? Gregoriano. Agora não podemos colocar isso, o calendário judaico, como definição para a salvação, porque o calendário judaico não define a salvação. Ele pode ter outro propósito, mas não a salvação. É só para deixar isso claro, né? E quando você lê Atos 15, mais uma vez, nós não vemos nada disso aí sendo colocado em pauta ali. Nem calendário judaico, nem leis cerimoniais, nem rituais, nada disso, né? Tá bem claro ali, é só ler todo o texto e o contexto de Atos 15, que foi a primeira reunião teológica do Concílio de Jerusalém para definir a vida da igreja, nesse sentido, né? Então, que os amados possam aí entender esse fato, essa verdade, né? E que Deus abençoe a todos nessa noite, em nome de Jesus.